Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. A bela noiva é o estudo de hoje, tá bom? Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus, né? Discorrendo aí essa noiva que Deus chama, que Deus se coloca como noivo. Essa noiva somos nós, é a igreja de Deus, tá bom? É isso que nós estamos estudando essa semana. Muito bem, vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia e pelo pão de cada dia que Ele nos dá. Amém? Tá? Vamos orar, nos fortalecer e compartilha, se inscreve no canal, dá um like aí, ajuda para que o canal de Deus cresça cada vez mais e chegue às pessoas que ainda não conhecem a bela noiva. Vamos lá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, gracioso, bondoso é a tua bondade e misericórdia. Muito obrigado pela tua paciência conosco. Nos ajuda, Senhor, com o teu poder e o Espírito Santo nos ajudando, clareando a nossa mente e escrevendo no nosso coração, Senhor meu Deus, as tuas santas leis, para que possamos chegar no caminho da luz. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito e continua fazendo por nós. Estamos com saudade do Senhor. Vem nos buscar, Senhor Jesus. Nós temos essa esperança que o Senhor falou que vem. E nós estamos te aguardando, te esperando ansiosamente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. Somos fracos, Senhor. O espírito é forte, mas a carne é muito fraca. Nós dependemos muito do Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse estudo. A bela noiva. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus amados. Que Deus abençoe a todos vocês, onde estiver, né? A bela noiva. Queridos, a bela noiva sou eu e você, né? Somos nós, né? Comprado pelo sangue de Jesus Cristo, tá? Ezequiel 16 apresenta uma ilustração, né? Surpreendente, né? Do interesse de Deus por seu povo, Ezequiel, e descreve a nação de Israel como uma criança abandonada. Deus descreve ela assim, Ezequiel 16, como uma criança abandonada, que foi deixada em um campo aberto para morrer. Deus a levou para casa, deu banho nela, e quando estava crescida, casou-se com ela. Veja como Deus ilustra nós para Ele. Que Deus bom, né? E quando estava crescida, casou-se com ela. É uma imagem poderosa de um casamento bastante, né? Vamos dizer assim, improvável, porque o livro de Ezequiel 16, abre aí, livro de Ezequiel 16, versículo 4, está assim, ó. Olha aqui, que Deus fala de uma mulher, né? A fidelidade de Jerusalém. Veja só, versículo 4 do capítulo 16 de Ezequiel está assim. Quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado, né, o umbigo, nem foste lavado com água para te limpar, nem a esfregasse com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olhos algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tivesse nojo de ti, passando eu por junto de ti, vi-te e revolver-te no teu sangue, e te disse,
ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como um renovo do campo, cresceste e te engrandeceste, e chegaste a grande, de formosura. Formaram-se os teus seios e te cresceste, cresceram os cabelos também. No entanto, estava nua e descoberta, passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de o que? Amores, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Deixaste juntamente e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Você pode ler aí até o versículo 14. Deus está comparando aqui a noiva, a mulher, Aqui Deus, fala de uma nação. Deus está falando de um povo aqui. Está ilustrado numa mulher, Deus está falando de um povo. Mulher nas profecias é a igreja de Deus, somos nós, tá? E aqui Deus está falando dessa nação de Israel, sendo ilustrada, por uma mulher que foi abandonada, mas depois foi recolhida por Deus e aceitou e casou-se com ela e sustentou. Queridos, mas sabe o que aconteceu? Essa mulher se esqueceu de Deus. Deus disse a Israel que sob os seus cuidados, a nação se tornou muito bonita. Quando ele cuidou, a nação se tornou bonita. Quando o Senhor a encontrou pela primeira vez, ninguém achava ela bonita. Ela foi rejeitada, deixada para trás para morrer. Mas quando Deus catou ela, ela se tornou linda, bonita. Ele cuidou dela, ele cuidou do seu povo. Ele cuidou da sua noiva, o noivo cuidou da sua noiva. Mas à medida que Deus esperava, a afeição por ela ficou cada vez mais bonita, até que se tornou o centro das atenções do mundo. Queridos, Israel foi escolhida por Deus, o povo de Israel, para ser um exemplo para o mundo. Mas ela rejeitou o Senhor. Israel se tornou o centro das atenções do mundo, sabia? Na época de Davi e Salomão, que se tornou rei de Israel, isso era especialmente verdadeiro. A rainha de Sabá viajou de longa distância para vir até Israel, para ver o esplendor de Israel, como está no livro de 1 Reis aí, capítulo 10, você pode ver, tá? Do 1 ao 13. Era uma nação que todo mundo queria ver. Israel, se estivesse hoje com Deus, todas as nações iam ver lá por que eles vivem melhor, por que eles não adoecem, o que eles comem, como que eles vivem, o que eles fazem, qual é o costume. O povo ia se espelhar nele para viver bem também. Falhou, Israel falhou. Queridos, veja que Israel falhou. No entanto, a beleza de Israel era um presente de Deus. A nação era bonita. E as nações comentavam sobre o povo de Israel porque era a noiva do Senhor. Deus disse: você era perfeita por causa do meu esplendor. Quando você lê aí o último verso, O último verso aqui, quando você vê, verso 14, ele fala: correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória. Deus está dizendo, que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Você está vendo? Você entendeu agora? Compreendeu agora?
né? Deus disse: você era perfeita por causa do meu esplendor, que eu tinha posto sobre você. Livro de Ezequiel 16:14. A noiva de Deus, né, é bonita, não por causa que ela faz ser bonita. Não, mas porque o Senhor, né, derramou seu amor sobre ela e tornou ela assim. Não por ela só merecer, porque é o Senhor que fez isso. A tornou bonita, derramou o seu amor sobre ela. De igual modo, somos belos aos olhos do Senhor, meu irmão, no céu, sabia? Não por causa de algo que fazemos para merecer isso, mas pela graça de Deus, tá? Somos belos por estar revestidos sobre a justiça de Jesus Cristo, tá? Que é a justiça de Deus em pessoa. Tudo estava bem. Sim, tudo estava bem. Até que algo aconteceu. Mas você confiou em sua beleza, olha só. E a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu, né, a todos os que passavam para ser deles. Ezequiel 16:15. Tudo estava bem. Até que você se corrompeu, se engrandeceu, se achou. Não é assim que as pessoas erram, às vezes? As pessoas, às vezes, porque têm um dinheiro, um carro melhor, uma casa melhor, às vezes se engrandecem na frente das outras pessoas. Começa a se corromper, defamar as outras pessoas, desfazer das outras pessoas. Queridos, e aí aconteceu uma coisa triste, se prostituiu-se e se ofereceu a todos que passavam, né? Fala de sua formosura ali, né? Versículo 15, capítulo 16, versículo 15. Queridos, é muito parecido esse texto que nós lemos aqui, ó, de ela se perder, de se engrandecer, né? Versículo 16 de Ezequiel, capítulo 15, fala assim, ó: mas confiaste na tua formosura e te engrandeceste, e lascívia, graças à tua forma, e te oferecesse a todos que passavam para ser dele. Esse texto aqui, né, queridos, é muito parecido, esse texto, com o livro de Ezequiel, capítulo 16, tá? Nesse capítulo 16 aqui é muito parecido com o que está escrito lá em Ezequiel também, 28:17, que fala de Lúcifer, um anjo querubim, criado perfeito, mas se corrompeu por causa da sua formosura, quando você lê lá, Ezequiel 28:17. Esse texto aqui de Ezequiel 16 tá igual lá o que aconteceu com Lúcifer. Se engrandeceu, se achou. Amados, assim foi Israel, que se corrompeu, a nação que era para ser um modelo para o mundo todo, e se corrompeu. Assim é a igreja hoje, sabia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia é um movimento profético mundial chamado por Deus, que nasceu dentro de um calendário de Deus das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Esse movimento alcançou o mundo todo, meu irmão, e está alcançando mais ainda. O mundo todo. Mas a beleza não é nossa, viu? A beleza não é desse povo da Igreja do Sétimo Dia. Não é nossa, e sim de Deus.
A beleza quem dá é Deus. Ele que dá a beleza, ele que dá a inteligência para a sua noiva. Ele que ensina a sua noiva. Ele que cuida da sua noiva. Ele que carrega a sua noiva. Foi ele que nos vestiu, né? E deu o propósito de vida. Nosso Deus. Deus nos deu uma missão, né? E a beleza de Deus nos alcançou. A Ele toda a glória. Toda a honra, toda a glória a Ele. Mas quando as criaturas, né? Pecam, né? Ou pensam. Quando as criaturas pensam que a beleza vem deles, quando as criaturas pensam que a beleza vem deles, né? Ou delas, né? Mesmo essa beleza perde o seu valor. E surge o quê? No meio, blasfemas. Quando você se acha muito sábio, muito belo, melhor do que os outros, você começa a blasfemar, surge as blasfêmias, tá? Agora, quais são os perigos de nós confiar em nossa beleza? Qual é? Tem uns perigos de nós confiar na nossa própria beleza. Qual que é? Beleza que sabe tudo. Né? É muito perigoso, porque esse orgulho derrubou também Lúcifer, viu? De um anjo perfeito, né, que se tornou diabo, Satanás, o demônio. O orgulho. Que recado maravilhoso que Deus nos dá na lição. Queridos, olha só aqui. Olha só o título. A bela noiva. Corre perigo também. Quando tenta se engrandecer demais. Tá? É muito perigoso. Mas temos que ser humilde e dar glória a Deus. O que torna você ser aceito por Deus e amado por Ele. São os méritos, sabe de quem? De Jesus Cristo. Que estão disponíveis a você pela fé em Jesus Cristo. Aleluia! Bendito seja nosso Deus. Que deixou Jesus para nos ensinar. E por isso que você será perdoado, sabia? Por os méritos de Jesus. Tá? E revestido pela justiça de Cristo, né? E o seu nome será escrito, sabe aonde? Quando você aceita isso? No livro. Que livro? Livro da vida do Cordeiro, queridos, como está escrito nas profecias. E livro que Deus escreve seu nome, nunca apaga. Porta que ele abre, nunca fecha. E porta que ele fecha, nunca abre. Você entendeu? Que lição maravilhosa, né, queridos? Deus cuida da sua noiva. Deus cuida. Ele é o noivo. A bela noiva. Deus quer que você seja hoje uma bela noiva para Ele, porque ele é um belo noivo. É um noivo que entregou até seu sangue pela sua noiva. É um noivo que deu a vida pela sua noiva. É isso que Cristo é na sua vida hoje. Benditos são aqueles que são a noiva de Cristo, queridos. Próximo estudo. A esposa prostituta de Oséias. Essa noiva se prostituiu, viu? Vamos ver isso. Como que está a esposa prostituta de Oséias. Tá bom? E amanhã de manhã. Que a graça e a paz do Senhor esteja com você onde você estiver, povo de Deus. Aleluia! Bendito seja nosso Senhor que nos ensina, nos explica claramente dentro da Bíblia como que é que nós devemos ser. Humilde, simples, uma noiva que aceita os conselhos do seu noivo.
nosso Jesus. Amém? Fique com a paz do Senhor. Até amanhã, ó. A esposa prostituta de Oséias. Que Deus tome conta de você e que a graça do nosso Senhor esteja estendida sobre você, aonde você estiver. Dá um like, dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal, toca no sininho, para todo dia você ter um conteúdo, tá bom? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de vocês, meus irmãos e minhas queridas irmãs. Tchau, pessoal. Até amanhã, hein? Amanhã tamo junto.